Ninasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Ninasubiri. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Está no ar, irmão, a partir de agora, revelando o verdadeiro Evangelho, falando segundo as Escrituras. O tema de hoje que nós vamos estudar, irmãos, é sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos. Será que é pecado você comer comida sacrificada aos ídolos? Será que é pecado? Então eu já vou logo dizendo para vocês, meus amados irmãos, que é pecado. E ai daqueles que comerem das coisas sacrificadas aos ídolos, mesmo sabendo, ai daquele. Que a partir de agora, irmãos, eu vou revelar para você o que acontece quando alguém come das coisas sacrificadas ao ídolo, mesmo sabendo. Porque nós temos aí um grupo de desengrejados, pessoas que se afastaram da igreja, não quer mais frequentar os templos e agora está se virando contra o próprio Deus. Está se virando contra as leis e os mandamentos de Deus. Então, meus amados irmãos, a partir de agora você vai conhecer toda a verdade sobre o tema comida sacrificada aos ídolos, tá? Porque nós temos aí muitos pastores da teologia e outros pregadores que falam a respeito desse tema. Mas se você, irmão, depender desses pastores, das tradições dos homens, você nunca vai conhecer a verdade, tá? Então nós vamos, a partir de agora, conhecer a toda a verdade, segundo a Escritura. Então eu peço, meus irmãos, que abra aí a sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia em Atos 15. Atos 15, versículo 22, tá? Vamos começar aqui, irmão, no versículo 22, tá? Olha só. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos se entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, torturando a vossa alma. Então você veja aqui, meus amados irmãos, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que irmãos que saíram do nosso meio e agora está torturando-nos, né? Pregando outros ensinamentos. Então, irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado com esse grupo que estão aí no YouTube, de pastores no YouTube, desses grupos dos fariseus que estão aí no YouTube, que condena os templos, né? Que parece que ninguém pode mais frequentar o templo. Então, meus amados irmãos, tenha cuidado com isso. Então veja aqui, são apenas irmãos que saíram do nosso meio e agora está pregando outros evangelhos. Pessoas que não respeitam a Deus, não respeitam isso aqui, a palavra de Deus. Então vamos aqui continuar, irmão, olha só. O 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vós, outros, com o nosso amado Barnabé e Paulo. Homens têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Homens que dão a vida, né? Pois a vida pelo nome do Senhor Jesus. Enfrentar a morte, o problema, tribulações, tudo isso por amor a Jesus, a Deus, nosso Deus. Então vem aqui, irmão, versículo 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
Enviamos, portanto, Judas e Sila, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, irmão, Judas aqui, esse Judas aqui, é o irmão de Jesus, tá? Irmão de Jesus, filho de Maria, Judas, tá? Vamos impor o versículo: Sila, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. O versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. O 29, irmão, aqui está agora a resposta, tá? O 29. Que vos abstenhas das coisas sacrificadas ao ídolo, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Tá, irmão? Vamos meditar agora aqui. Então, meus amados irmãos, eu quero que você entenda aqui em Atos. Então, a Bíblia ela nos proíbe de nós comer coisas sacrificadas a ídolo, porque é pecado. E eu quero declarar para vocês, irmão, para que vocês entendam, tá? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Pecado também são aqueles que nós praticamos. Quando nós se misturamos com o mundo, praticamos as coisas do mundo, nós estamos em pecado e em inimizade contra Deus. Nós se tornamos inimigos de Deus quando nós passamos a praticar as coisas do mundo, que são festas, músicas do mundo, tudo que há no mundo, vaidade. Nós se tornamos inimigos de Deus. É a própria Bíblia quem diz isso, tá, meus amados irmãos? Então, irmão, pecado é a transgressão da lei. Quando você come coisa sacrificada ao ídolo, mesmo você sabendo, você está cometendo pecado, transgredindo a lei de Deus. Porque Deus disse que não é para nós comer coisa sacrificada ao ídolo. Então está aí, meus amados irmãos, o apóstolo dizendo: se abstenha, se afaste das coisas sacrificadas ao ídolo. Então, seja comida, seja objetos oferecidos aos ídolos, nós temos que se afastar dessas coisas. Então, eu já estou provando aqui, irmão, por meio das Escrituras, que é pecado comer coisas sacrificadas ao ídolo. Porque Deus nos deu um mandamento desde o Velho Testamento para nós se afastar das coisas sacrificadas ao ídolo, tá? Então está ali a prova, tá, meus amados irmãos? Então, irmãos, eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. A Igreja Adventista, esses mestres adventistas, Leandro Quadros, Pastor Luiz, todos eles, tá? Da Igreja Sétimo Dia. Então, quando ele fala de guardar a saúde, então ele pega esse texto aqui de Atos e começa a dizer que é para nós guardar a saúde, se alimentar bem, com comida saudável. Só, irmão, que o texto não está falando, esse texto aqui que diz que é para nós guardar a saúde, não está falando de comida saudável, de comida leve, não, irmão. Ali está falando das comidas de animais sufocados, de sangue também, né? Do sangue, nós não podemos comer sangue. E também está falando da comida sacrificada ao ídolo. Então a Bíblia está dizendo que se nós não comer essas coisas, sangue, animais que foi sufocado, comidas aos ídolos, a Bíblia diz que nós vamos guardar a saúde. Agora, se a pessoa come sangue, ela vai ter um grande prejuízo, um grande mal na vida dessa pessoa. Se essa pessoa ela come sangue, também ela vai ter um grande mal. Ela vai ter um grande mal na sua vida. Se ela come coisa sacrificada ao ídolo, ela não está guardando saúde. Ela vai ter um grande problema. Tá, meus amados irmãos? Então, os adventistas, ele pega aquele texto ali isolado, onde fala que nós devemos guardar a saúde, e eles aplicam para a comida que nós comemos, que nós temos que comer comida saudável, comida leve. Não, irmão. O texto não está dizendo sobre a comida que nós comemos
Não, de maneira nenhuma. Como eu estou aqui revelando para vocês, que ali está falando de comida sacrificada a ídolo, do sangue, dos animais também sufocado e também de relações sexuais ilícitas, que é adultério. Então tem que se afastar do adultério, porque se você adultera, comete o adultério, você não estará guardando saúde, né? Você não estará guardando saúde, haverá um problema na sua vida. Assim como Deus falou, irmão, como já provei para todos vocês, que a Bíblia diz que quem comete adultério não ficará sem castigo. Deus vai puni-lo, tá? Então guarde saúde, se afaste da carne, de comida sacrificada a ídolo. Também se afaste do sangue, não coma sangue. Também não cometa adultério. Então você guardando essas coisas que Deus nos deu para nós não praticar essas 3 coisas que eu falei, nós estamos guardando saúde, tá? Então vamos agora, irmão, para 1 Coríntios 6, versículo 4, tá? Então você já viu, irmão, cuidado com esses irmãos que se afastaram, saíram do meio de nós. Tenha cuidado, esses que estão aí no YouTube, tá? Assim como a Rosa de Saron, essa que você está vendo aí na tela, o Eric Ribeiro, tá? E também o canal do Espírito Santo. Esses são os grupos dos fariseus, tá? Tenha cuidado, tá? Então vamos agora, irmão, para 1 Coríntios 10, versículo 14, tá? Vamos lá. Nunca se isole, irmão, nunca se isole em versículos e nem em textos isolados, tá? Não fique só em 1 Coríntios 8, sobre questão do tema onde fala das coisas sacrificadas ao ídolo. Não se isole naquele texto e achar que terminou, não. Eu já estou dando aqui toda a informação, todo o mistério sobre questão de comida sacrificada ao ídolo. Então vamos aqui, irmão. 1 Coríntios 10, versículo 14. Olha só o que diz, irmão. Deixa eu olhar aqui. 1 Coríntios 10, 14. Hein? Vamos lá, irmão, conferir, olha só. Então, meus amados irmãos, vamos agora para 1 Coríntios 10, versículo 14. É muito incrível, tá, irmão? É muito incrível. Nunca fique isolado em 1 Coríntios 8, tá? Você tem que conhecer toda a história sobre questão de comida sacrificada a ídolo, tá? Então vamos aqui, irmão, versículo 14. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo, tá? Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, que é para fugir da idolatria. Então fujam da idolatria. Idolatria significa uma imagem que você fala com ela, uma imagem que você adora. Então, o próprio Deus diz que é para nós fugir das idolatrias, todo tipo de idolatria, de ídolos, de imagem, que os artifícios de homem, eles criam a imagem, as artes, tá? Então, a própria Bíblia diz, fuja da idolatria, né? Dos católicos, dos padres, de venerar a imagem de Maria, de venerar São Jorge, não sei quem, não sei quem. Então a Bíblia diz, fuja. Tá, vamos continuar aqui, irmão. Versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
Considerai, ó Israel, segundo a carne. Então Paulo aqui, irmão, o apóstolo aqui está falando com a casa de Israel, segundo a carne, né? Natural. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar, né? Então esses judeus, irmão, estavam comendo das coisas sacrificadas aos ídolos. Então o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que eles não podem participar do corpo de Cristo, porque eles estão participando de outro sacrifício. Então olha só, irmão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aquele que se alimenta do sacrifício são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrifício, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio. Então veja aqui, irmão, que a sacrificam e não a Deus. Entende, irmão? Então o apóstolo Paulo está dizendo para essa casa de Israel da carne, o Israel da carne, que o que eles sacrificavam aos ídolos era ao próprio demônio que eles estavam sacrificando e não a Deus. Então veja aqui, irmão, que incrível. Olha só, vamos continuar. Quero que o próprio ídolo tenha algum valor. O versículo 20, irmão, o versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos acaso mais forte do que Ele? Então veja aqui, irmão. Vamos aqui meditar, tá? Então você veja aqui, irmão, que aquelas pessoas que sacrificam, né? Vamos pegar aqui. Então está aqui, amados. Então aqui vamos dizer que é uma imagem, né? Uma imagem de Maria. Então as pessoas que sacrificam coisas para essa imagem Maria, está sacrificando, prestando culto, está participando da mesa do demônio, do diabo. Porque o diabo, o demônio, o espírito está por trás da imagem, tá, irmão? A imagem, ela nada é, tá, irmão? A imagem, o ídolo, que é a imagem de Maria, nada é. Por que nada é? Porque eu posso pegar essa imagem de Maria e posso quebrar e não vai acontecer nada comigo, porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu posso pegar a imagem de São Jorge, quebrar no chão, pisar nela e não vai acontecer nada comigo, porque o ídolo nada é. Então, irmão, todas as pessoas que oferecem vela, acendem vela, conversa com aquela imagem, com Maria, São Jorge, está conversando com o demônio, tá, irmão? Isso não é brincadeira. A Bíblia que está revelando o mistério para vocês, tá, irmão? É a Bíblia. A Bíblia não é um livro para se brincar. A Bíblia não é um livro para você ler e acrescentar o que você quer. Você querer aceitar isso, isso aqui não. E aceitar isso e desprezar os outros mandamentos. Não. Ou você aceita todos os mandamentos, ou você não aceita nenhum. Porque nós não podemos, irmãos, nós não podemos violar nenhum dos mandamentos de Deus. Ou você aceita todos, ou você não aceita nenhum. Porque tem pessoas que querem escolher na Bíblia, só quer escolher bênção, só pega a bênção na Bíblia, salmo, mas o advertência, quando fala do pecado, quando fala para praticar a santidade, para não cometer pecado, ninguém quer saber. Ninguém quer saber desses mandamentos.
mas só quer ir para a Bíblia pegando palavrinhas bonitas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só pega salmo, só querem viver de salmo. E é por isso que vocês são enganados de forma tão rápida por esses lobos que estão por aí. Tá, meus amados irmãos? Então você viu aí, meus amados irmãos, que incrível o texto ali. Então quem oferece coisas aos ídolos, estão oferecendo, irmão, praticamente é ao demônio, tá? Não é a própria imagem, mas eles estão oferecendo ao próprio demônio, tá? Então vamos para mais, irmão. Deixa eu ir aqui ver como é que está a bateria, ver se não acabou. Então, meus amados irmãos, vamos agora para 1 Coríntios 6, tá? 1 Coríntios 6, 41. Olha só, irmão. 41, tá? 1 Coríntios 6, versículo 41. Olha só o que diz, meus amados irmãos. 1 Coríntios 6, 40. É Atos, né? Atos 6, irmão. Bom, irmão, vamos agora para Atos 6. Atos 6, versículo 41, tá? Olha só o que diz. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, tá? Então vamos meditar aqui, irmão. Vamos meditar. Então, irmão, você acabou de ver aqui, tá? Você acabou de ver aqui. Então você viu ali, irmão? Quando uma pessoa ela presta culto aos ídolos, né? Oferecer sacrifícios aos ídolos, ela está prestando culto ao demônio. Então você veja o que acontece, irmão. Deus, ele se afasta dessa pessoa que oferece sacrifícios aos ídolos, acende vela, fica falando ali com aquela imagem de Maria, de Jesus que eles fizeram, de São Jorge, de São Benedito, não sei o que. Estão falando com o próprio demônio, tá, irmão? Então você veja, irmão, que Deus se afasta e Deus entrega essas pessoas para as milícias celestiais, que são os anjos caídos que ficam acima de nós. Então o assunto, irmão, é muito sério e é gravíssimo quando você come da comida sacrificada ao ídolo, mesmo você sabendo. Então Deus entrega você para as milícias celestiais, que são os demônios, os anticristos, anjos caídos. Tá, irmão? Então não brinque, tá? Não brinque de achar que o ídolo não é nada, né? De achar o que você está oferecendo ao ídolo não é nada. Tenha cuidado, irmão, né? Tem pessoas que dizem que não é pecado, como a Rosa de Saron diz que não é pecado, né? E ainda fala de nós, porque nós dissemos que é pecado comer das coisas sacrificadas ao ídolo, é pecado. Depois eu vou trazer o tema e o vídeo sobre isso, tá, irmão? De Rosa de Saron, né? A desengrejada fariseu, né? Porque é um grupo dos fariseus. Um grupo de fariseus que saiu do nosso meio e agora está pregando outros evangelhos. Está deturbando o evangelho, tá? Então você acabou de ver ali, irmão, tá? Cuidado. Todos aqueles que participam da comida sacrificada aos ídolos e também pega coisa, né? Sobre objetos, né? Coisas material que foram sacrificadas ao ídolo, você será contaminado, tá?
Então vamos aqui, irmão, para mais. Vamos aqui para mais. Então vamos agora, irmão. Vamos agora, irmão, para Apocalipse 2:20. Vamos para Apocalipse 2:20, tá? Estou aqui mostrando para vocês, irmão, todos os temas sobre a questão da comida sacrificada ao ídolo, né? Tá? Para que vocês nunca fiquem isolados no versículo desses pastores da teologia estudados na tradição dos homens. Não fique isolado em 1 Coríntios 8, não, irmão. Conheça todo o mistério. Todo o mistério sobre sábado, sobre idolatria, sobre o ídolo, comida sacrificada ao ídolo. Conheça todo o mistério. Não é apenas em 1 Coríntios 8 que só fala ali de comida sacrificada ao ídolo, tá? Então, uma das chaves que ninguém pode avirrogar, abolir, é que a Bíblia já nos ordena, né? Se afaste das comidas sacrificadas aos ídolos e também se afaste da idolatria. Essas são as chaves que nenhum homem estudioso pode manipular, porque está bem claro e em português para o mundo. Estamos aqui, irmão, Apocalipse 2:20, diz assim: tenha cuidado, irmão, meus amados irmãos, com as mulheres, tá? Tenha cuidado com as mulheres que já estão com o espírito do erro, com o espírito maligno, assim como a rosa de Saron, que ela manipula a própria escritura, onde fala da comida sacrificada ao ídolo, que eu vou trazer depois o vídeo dela para vocês verem, tá? Então é só, irmão. Apocalipse 2:20 diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Deixa eu ver aqui, pronto, tá? Então tá aqui, irmão, tá? Então Jesus está reclamando, né, mandando uma carta para esta igreja. Jesus está mandando uma carta para esta igreja, para que João repreenda aquele pastor daquela igreja. São pastores que traz mulheres, que traz profetisas, mulheres, para ensinar no altar as ovelhas. E essa mulher está levando as pessoas, os jovens, as pessoas, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e também levando os servos do Senhor a se prostituírem. Prostituição significa, irmão, muitas coisas. Prostituição significa pecado. Você se misturar com as coisas do mundo é pecado, né? Se torna inimigo de Deus. Então, pecado, prostituição significa muita coisa. Quando você comete pecado, significa que você se prostituiu, tá? Então, prostituição significa muitas coisas, tá, meus amados irmãos? Então, você está vendo ali, irmão, a grande resposta, tá? Então, vamos agora, irmão. Nós vamos agora, irmão, para Atos 8, tá, irmão? Nós vamos para Atos 8 e vamos agora entender o que diz quer dizer, irmão, perdão. Vamos entender o que diz 1 Coríntios 8, tá, irmão? Vamos entender o que diz 1 Coríntios 8. Lá nós vamos entrar agora num grande mistério, para que você compreenda, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 8. Peço aos irmãos que abram aí em 1 Coríntios 8, tá? Então tá aqui, irmão. Vamos entender aqui por total. Então, como eu já mostrei, irmão, para vocês, lá em Atos, em Coríntios, no Apocalipse, toda a revelação já dei para vocês. É proibido de nós comer coisa sacrificada ao ídolo.
e também tanto comida sacrificada ao ídolo manjarem, como objetos, coisas materiais que são sacrificadas ao ídolo, tá? Então vamos aqui, irmão, entender. Olha só. 1 Coríntios 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então aqui, irmão, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que todos os senhores ali, né, que são os apóstolos, são os discípulos e também a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todos eles sabem sobre questão que não deve comer comida sacrificada ao ídolo. Todos eles ali têm o saber, né? Eles todos ali têm o saber que não pode comer comida sacrificada ao ídolo, tá, irmão? Todos já têm conhecimento ali, tá? Então vamos continuar aqui. O versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda. Como convém saber? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmão, se alguém procura saber alguma coisa, na verdade ele não sabe nada. Olha só, deixa eu ler aqui para entender de novo, tá? Se alguém julga saber, né, alguma coisa, com efeito não sabe nada. Então o que acontece, irmão? O que acontece é que vai ter pessoas, irmão, que se afastou do nosso meio, que vai achar que sabe alguma coisa. Vai ensinar as pessoas que pode comer comida sacrificada ao ídolo, que não tem nada. Então esses são tipos de pessoas que julgam saber sem saber nada. Tá, irmão? Então o texto quer dizer isto, tá bom? Porque o apóstolo Paulo disse que todos ali, os senhores, né, que são os líderes, e a casa de Deus, claro, todos ali têm conhecimento, têm o saber que não pode comer das coisas sacrificadas ao ídolo, tá? Então tem aqueles que julgam saber alguma coisa, querem ensinar ao povo diferente dos apóstolos, tá? Então é isso que quer dizer aqui, tá, irmão? Então vamos continuar, irmão. No versículo 4. No tocante à comida sacrificada ao ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Tá, irmão? Então é só. Então Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que não há esse conhecimento em todos. Por exemplo, que só existe um Deus. Também o exemplo, que não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Nem todos têm esse conhecimento. E como é que eles vão saber se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão saber que não pode comer coisa sacrificada ao ídolo e é pecado se comer sabendo, se não há quem fale a verdade? Tá entendendo, irmão? Então vamos continuar aqui, irmão. Todavia, pois, o versículo 7, né? Entretanto, não há este conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo ainda comem destas coisas, como a ele sacrificadas. Entende, irmão? Então você veja aqui, meu amado irmão. Então muitos não têm conhecimento, que não pode comer das coisas sacrificadas ao ídolo. Então muitos irmãos
ainda come das coisas sacrificadas ao ídolo, né? Por exemplo, o seu pai ou sua mãe frequenta o Obanda, o Candomblé, né? E eles oferecem a comida aos ídolos. Então o filho ainda come dessas comidas da mãe sacrificada ao ídolo, porque esse irmão não tem conhecimento. Ninguém falou para ele que ele não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Então nós temos que alertar o irmão que ele não pode comer comida sacrificada ao ídolo. E isso, como eu já falei, irmão, é muito sério. Não se pode comer, porque se comer sabendo, Deus rejeita você e entrega você para as milícias celestial, que são os anticristos, os demônios que está acima de nós, tá, irmão? Então, o que acontece, irmão, que o irmão, ele vai passar a cozinhar comida própria, né? Ele não vai mais comer a comida sacrificada a ídolo de sua mãe ou do seu pai. Então ele mesmo vai fazer a sua comida, né? É assim que se resolve o problema. O que não pode é ele continuar comendo comida sacrificada aos demônios, porque, como eu já mostrei o capítulo e versículo, é aos demônios que eles sacrificam, e não aquela imagem, aquele gesso, aquela pedra, uma imagem, é ao próprio demônio que eles fazem isso. Então muitas pessoas não têm o conhecimento, porque aprenderam assim da Igreja Católica, que venerar a imagem acha que está adorando a Deus. Venerar a imagem de Maria acha que Deus vai ouvir, acha que está adorando a Deus. Não, irmão, eu já mostrei o capítulo e versículo. É aos demônios que eles fazem isso, tá? Então vamos continuar, irmão, olha só. Então você veja aqui, irmão, por causa da familiaridade, né? Por causa da família, o irmão, a pessoa ainda continua comendo coisas sacrificadas ao ídolo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Ninguém avisou para este irmão, para esta pessoa, que ela não pode, ou que ele não pode comer das coisas sacrificadas ao ídolo, tá, irmão? É muito incrível você ler a própria Bíblia pessoalmente, ler todos os contextos, né? Porque esses homens aí que tem por aí só vai lhe ensinar a erro e versículos isolados, tá, irmão? Você tem que ler todos os temas e você vai juntar todo o quebra-cabeça, tá? Então é só, irmão. O versículo, vamos aqui no 7, né? Versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificado, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então veja, irmão. Então essas pessoas que não têm o conhecimento, né? Ninguém avisou para esse irmão, então significa que ele é fraco. É o irmão fraco que não tem conhecimento. Quando a Bíblia fala aqui, irmão, que a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se, né? Então, ele vai se contaminar comendo comida sacrificada ao ídolo, né? Porque a mente dele, ele é fraco na fé. O que significa que ele não tem o conhecimento, que ele não pode comer coisa sacrificada ao ídolo. Mas quando alguém avisa para ele que ele não pode comer coisa sacrificada ao ídolo, então ele já não torna mais um irmão fraco, tá, irmão? E ele não vai ser mais contaminado. Então aqui só, irmão, o versículo 9. O versículo 8 quer dizer: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos, né? Então Aqueles que comem coisa sacrificada ao ídolo, nada ele vai ganhar de Deus, né? Porque ele está pecando, violando a lei de Deus. Então, se ele não comer, se ele comer das coisas sacrificadas ao ídolo, ele não vai ganhar nada, como diz aqui, né? Nada perderemos, né? E nada ganharemos. Então, e se ele não comer
E se ele não comer das coisas sacrificadas ao ídolo, né? Vamos ler aqui. Nada perderemos se não comermos. Então, se nós, verdadeiro cristão, não comemos das coisas sacrificadas ao ídolo, nada nós vamos perder, irmão. Nada nós vamos perder. Pelo contrário, nós vamos ganhar a vida eterna, né? Porque o que é mais importante é a vida eterna, se preocupar com a salvação. Então esse texto aqui, irmão, está dizendo: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos. Então não coma, né? Se você não comer das coisas sacrificadas ao ídolo, então nada você ganhará, né? Deixa eu ver. Nada perderemos, então nada você vai perder. Agora, se não comemos, nada ganharemos, né? Se não comemos, deixa eu ver. Pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos, né? Então tá aqui, irmão. Então aqui está o mistério. Se você comer das coisas sacrificadas ao ídolo, nada você vai ganhar. E se você também não comer das coisas sacrificadas ao ídolo, também nada, deixa eu ver aqui, meu irmão, para lembrar, nada vai ganhar, né? Então tá aqui, irmão. Então nada você vai ganhar. Se você não comer das coisas sacrificadas ao ídolo, também nada você vai ganhar. Mas espiritualmente, tá, irmão? Espiritualmente, nós vamos ganhar de Deus a salvação. Nós que obedecemos o mandamento de não comer coisas sacrificadas ao ídolo. Então essas pessoas aí que não comem coisas sacrificadas ao ídolo, então ela não vai ganhar nada. Por quê? Porque ela não quer aceitar Jesus, ela não quer se misturar com os verdadeiros irmãos, com os servos do Senhor. Ela não quer nada com Deus. Então mesmo que ela não coma das coisas sacrificadas ao ídolo, ela não vai ganhar nada de Deus, né? E aqueles que comem das coisas sacrificadas ao ídolo também não vai ganhar nada e não vai perder nada, né? Porque o que nós devemos se preocupar, como eu já falei, é com a salvação. Então vamos aqui, irmão, dar continuidade, olha só. O versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar da comida sacrificada a ídolo? Então veja aqui, irmão. Então você veja, irmão. Então tem irmãos perversos que ele tem o saber, que ele sabe que não deve comer comida sacrificada ao ídolo. Então esse irmão, ele vai e come, está sentado na mesa dos ídolos. Vamos continuar, irmão, é só. Que é fraco, induzida a participar da comida sacrificada ao ídolo, o versículo 11. E é assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então veja aqui, irmão. Então o que acontece, irmão, é que esse irmão, ele está lá, na mesa dos ídolos, comendo carne. Então vem um irmão fraco na fé, que não tem entendimento, não sabe de nada ainda sobre essa lei, que não pode comer comida sacrificada aos ídolos. Então esse irmão, ele vai ver lá o outro irmão comendo, aí o irmão também vai ser induzido a comer. Então esse irmão vai e come também, porque viu o outro irmão. Então o irmãozinho fraco na fé, que não tem entendimento, ninguém avisou para ele sobre esta lei, ele vai e come. Então aquele irmão que está sentado à mesa dos ídolos será culpado pelo pecado do irmão, por fazer o irmão pecar. Ele será culpado, porque ele tem consciência, ele tem o saber que ele não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Mas por que, irmão, ele está comendo
comida sacrificada ao ídolo. Você vai conhecer a partir de agora. Olha só, irmão. O versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comereis carne, para que não venha escândalo. Então você veja aqui, irmão, tá? Então você veja aqui. Então esse irmão é aquele irmão perverso, golpeando, sabe, irmão? Golpeando o irmão, levando o irmão para as trevas, levando o irmão a comer também coisa sacrificada ao ídolo. Esse é um irmão que diz ser irmão, que vai levar os outros também, né? Fazer os irmãos pecarem contra Deus. Então é um irmão perverso que está na mesa dos ídolos comendo, em vez de avisar aos fracos na fé que não têm entendimento sobre a lei, eles também induzem. Esse irmão golpeia os próprios irmãos fracos na fé. Então é assim, irmão, que esses grupos fariseus fazem. Eles pegam os fracos na fé. Os mestres adventistas, todos esses mestres estudados na teologia, nas tradições dos homens, eles pegam as pessoas fracas na fé. São pessoas que não têm entendimento. Não têm entendimento de nada. Então eles vão logo golpear esses irmãos, que a maioria é muito imensa. É milhões de cristãos que não conhecem as Escrituras. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Está no ar, irmão, revelando o verdadeiro Evangelho, falando segundo as Escrituras. Vamos aqui, irmão, dar continuidade a esse segundo vídeo sobre a questão da comida sacrificada ao ídolo, tá? Vamos acompanhar esse segundo vídeo, tá? Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios 10. Eu quero ler aqui para o irmão, tá? 1 Coríntios 10, versículo 7, que diz assim, irmão: não vos faças, pois, idólatra, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Tá, irmão? Então, veja aqui. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Então tá aqui, irmão. Então saia da idolatria, irmão. Aquele povo no deserto pereceram. Você veja aqui a quantidade de pessoas que pereceram, né? 23.000 pessoas morreram que praticavam a idolatria, né? Estavam bebendo, curtindo a festa com seus ídolos, com as suas idolatrias, com aquele bezerro de ouro, né? Pereceram essa ruma de pessoas idólatras, né? Que são os católicos dos passados, né? Todos aqueles que adoram a imagem, ídolo, que é a mesma coisa que a imagem, né? São os católicos do passado, do Velho Testamento. Todos que veneram imagem, têm imagem de Buda, de não sei quem, são católicos diferentes uns dos outros, né? São religiões diferentes umas das outras, mas são do mesmo reino, são católicos, igreja católica, que veneram imagem, ídolo, tá, irmão? Então vamos aqui, irmão, olha só. 1 Coríntios 10, versículo 23. Nós vamos aqui entender essa grande verdade aqui, tá? Então olha só, irmão, olha só. Todas as coisas são lícitas, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, tá, irmão? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro, tá? Então a Bíblia está dizendo, irmão, nem todas as coisas são lícitas, né?
Então tem pessoas que buscam o seu próprio interesse. Então o irmão que sabe que não deve comer comida sacrificada ao ídolo, e ele vai e come, isso significa, irmão, que esse irmão, falso irmão, ele está interessado em comer aquela carne. Então ele vai comer na mesa dos ídolos, porque ele vai com interesse de comer aquela carne. E ainda faz com que outros irmãos, fracos na fé, que não têm conhecimento, vai também, ao ver o irmão, vai lá e come também. E aquele irmão golpeia fazendo os fracos na fé também pecarem contra Deus. Tá? Então é só, irmão. O versículo 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Então seja aqui, irmão. Então, meus amados irmãos, nunca se isole nessa parte aqui, ó. Comer de tudo que se vende no mercado. Então não vamos se isolar aqui, irmão, e achar que nós podemos comer de tudo que vende no mercado, tá? Vamos partir para a sabedoria verdadeira. Bom, irmão, eu queria dizer assim para essas pessoas. Peraí. Se a Bíblia está dizendo que é para você comer de tudo que vende no mercado, agora me diga uma coisa. Se por acaso lá tiver cobra, você vai comprar cobra para comer? Carne de cobra? Claro que não. Se lá tiver carne de morcego no mercado, como tem na China, nos mercados, na feira e tal, você vai comer? Então, exatamente, irmão. Por isso que nós temos que usar a sabedoria verdadeira, o conhecimento de Deus. Então não esqueça, irmão, dessa passagem aqui, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm e nem todas edificam. Então, quando você vai ao mercado, e caso você veja, né, irmão, que dificilmente nós vemos, né? E de repente você vê carne de morcego, então você não pode comprar essa carne. Essa carne não vai edificar você. Na verdade, você vai violar a lei de Deus, né? Então tá aqui, irmão. Tá? Nunca se isole em versículo isolado. Né? Comprar de tudo que vende no mercado. Agora nós vamos comprar, irmão, né? Nós vamos comprar no mercado aquilo que a nossa consciência sabe que deve comer. Comer, né? Comer. Se tiver morcego, nós sabemos que nós não devemos comer. Então nós não vamos comprar, tá? Então tenha essa sabedoria, tá, irmão? Essas duas partes, tá? Então é só, irmão. Por exemplo também, né? De repente alguém vem e diz assim, aí, irmãos, aquela carne ali, aquela galinha ali foi sacrificada ao ídolo. O exemplo, tá, irmão? O exemplo. Alguém diz lá no mercado que aquela carne foi sacrificada ao ídolo. Então você não vai comprar aquela carne lá no mercado que foi sacrificada ao ídolo. Então eu estou aqui, irmão, dando exemplo que não é tudo que você deve comprar no mercado, né? Você vai comprar somente o que a sua consciência sabe que deve comer, tá? Essa é a verdadeira sabedoria. Então aqui, irmão, versículo 26. Comer de tudo o que se vende no mercado sem nada perguntar, por motivo de consciência, né? Então, nós cristãos, nós vamos para o mercado e comprar ali o que a nossa consciência sabe. Nós não vamos perguntar, isso aqui foi sacrificado ao ídolo? Essa galinha aqui foi sacrificada ao ídolo? Nós não podemos, irmão, perguntar isso para ninguém, dono do mercadinho, para nenhum vendedor. Nós não devemos perguntar, tá? A Bíblia já está dando esse mandamento. Nós não devemos perguntar para ninguém, isso aqui foi sacrificado ao ídolo, tá, irmão? É proibido por Deus, tá? Se algo foi sacrificado ao ídolo, Deus vai enviar alguém para alertar você, tá? Aos fracos na fé. Então vem aqui, irmão. O versículo 26.
Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser de ir, comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntade, por motivo de consciência. Tá, irmão? Então tá aqui. Então, irmão, se alguém convida nós, a Bíblia está dizendo que é para nós comer de tudo que botar na mesa, tá? Agora, irmão, é aquilo que eu falei, use a outra sabedoria, tá? Use a outra sabedoria. Não é assim, se tá aqui, que você pode comer de tudo que botar na mesa e pronto, não, tá? Nunca se isole dessa forma, tá? Então é só, irmão. Se eu for numa casa de um ímpio, alguém que me convida, e de repente na mesa eles botam carne de morcego ou carne de cobra, você acha que eu vou comer, irmão? Não, a minha consciência vai ver que eu não devo comer aquela carne de morcego que foi posto na mesa. Entende, irmão? Então é isso que eu quero trazer para você, a outra sabedoria. Né? Você tem que ser sábio, tá, irmão? Nunca se isole em versículo isolado. Achar que você pode comer de tudo que botarem lá na mesa quando você for convidado, tá? Não é de tudo, tá, irmão? Então tá aí essa grande sabedoria, tá? Então, irmão, se alguém lhe convida, você vai. Se um ímpio convidar você, né? Um católico assim, tá? Agora, uma coisa é certa, irmão, tá? Se o padre me convidar para comer na casa dele, claro que eu não vou comer, irmão, tá? Porque eu sei que tudo que o padre tem, ele sacrifica aos ídolos. Tudo que os padres têm, ele sacrifica ao ídolo. E eu jamais comerei na casa de padre. Eu jamais comerei na casa de umbanda, de espírita, do espírita, como eu, por exemplo, deixa eu ver aqui, pronto, espírita tá fora, né? Porque tem espírita que não faz essas coisas que o outro espírita, que oferece coisas para os demônios, tá, irmão? Que são as profetisas, né? As falsas profetisas espiritismo, né? Que consulta os mortos, são espiritismo, né? Lá do Velho Testamento. Então tem espírita que não faz essas coisas, né? Assim como eu tinha um amigo, um Platão, que era espírita, né? Não era desses espíritas daí de demônio. Eu comia na casa dele, né? Mas se eu souber que aquela comida que eu estou comendo na casa desse meu Platão é sacrificada a ídolo, eu nunca mais como na casa desse espírita do Platão, tá, irmão? Agora, irmão, tem espírita realmente que são profetisas, que oferecem aos demônios os sacrifícios, as coisas materiais também, objeto, tá? Existe que é chamado de médium, né? As profetisas médium, que são do espiritismo, que consulta os mortos, tá? Nós devemos separar essas coisas, tá? Então, irmão, um católico assim, um amigo meu católico me chamar, eu vou comer. Agora, eu só não como na casa de padre, nem de feiticeiro, nem de umbanda, nenhuma dessas pessoas vestida de branco, eu não como na casa deles, tá? Se me convidar, eu não vou, porque eu sei, a minha consciência sabe que essas pessoas de umbanda sacrificam tudo para os demônios, para as idolatrias, tá, meus amados irmãos? Então vamos aqui, irmão, olha só. Então tá aqui, irmão, tá? Então tenha cuidado, não é de tudo que você pode comer não, na mesa de alguém que convida você não, tá? Porque você não vai comer cobra, se botar na mesa vai. Você vai comer morcego, carne de morcego, se botar na mesa lá, tá, irmão? Então use a outra sabedoria verdadeira, use as duas partes, tá? Agora, de tudo que botar na mesa lá, irmão, galinha, carne de porco, bisteque, carneiro, ali eu vou comer de tudo, menos cobra, menos morcego, isso aí eu não vou comer. Mas o que botar na mesa lá, eu comerei, tá? De tudo. Tá, irmão? Então vem aqui, irmão.
Aí vem aqui, irmão, o versículo 28. Né? Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade, pela consciência alheia, se eu participo com a ação de graça, porque hei de ser vertepurado por causa daquilo porque dou graça. Tá, irmão? Então veja aqui, ó. Então, se um irmão avisa você que está comendo na casa de alguém, se alguém avisa você que aquela comida foi sacrificada ao ídolo, então você não vai mais comer. Você não vai comer aquela comida. Você simplesmente vai sair e se mandar, tá? Agora, se você já comeu e alguém avisou para você que é comida sacrificada ao ídolo, então você não vai mais comer e você cai fora, né? Você dá ali uma desculpa verdadeira, tá? Não uma desculpa para mentir. Você vai dar uma desculpa verdadeira e vai embora, tá, irmão? Então, tá aí, irmão, o grande mistério, tá bom? Agora, irmão, quando alguém convida você para comer na casa dela e alguém já lhe avisa antes de você comer, que aquela comida é sacrificada ao ídolo, então você já não vai mais para a casa daquela pessoa comer aquela comida, tá? Esse é o grande mistério da grande verdade, tá bom? Então tá aqui, irmão, olha só. Então vem aqui, irmão. Então, irmão, você não vai comer por causa da consciência daquele que advertiu você. Por quê? Porque se você comer, mesmo que o irmão alertou, advertiu você, aí você vai causar escândalo. Você vai causar um grande escândalo para o outro irmão que alertou você, né? Que advertiu você. Aí você vai causar um escândalo, né? Então, por isso que a Bíblia diz que é por causa da consciência daquele que alertou você. Por quê? Porque o irmão vai ficar espantado, aterrorizado, porque você, mesmo sabendo, você continua comendo a comida sacrificada ao ídolo, tá? Então, o irmão vai causar o escândalo se ele não ouvir o irmão que advertiu ele, tá, meus amados? Então vamos aqui, irmão, continuar, olha só. Vamos aqui continuar, irmão, olha só. Portanto, quer comas, quer bebas, ou faça outras coisas, qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, tá, irmão? Então aqui, irmão, não está falando para você comer coisa sacrificada a ídolo, não, tá? Aqui não está falando. Tenha cuidado. Eu já mostrei a prova para você. Se afaste da comida sacrificada ao ídolo. Então aqui, irmão, está falando das coisas que nós comemos, né? Nós temos o manjar, que significa comida que nós comemos, né? Contanto que coma, que beba, que ninguém brigue, ninguém julgue ninguém por causa de comida, né? Porque tem grupo que briga por causa de comida, né? Ah, isso não pode, essa comida, essa carne de porco aqui não pode. Então pessoas brigam, julgando o outro por causa da carne de porco, da carne de salsicha, que são os adventistas, a seita dos fariseus. Então é só, irmão, o versículo 32. Não vos tornes a causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tá, irmão? Então tá aqui, irmão. Então Paulo não procurava o seu próprio interesse. Então tem irmãos falsos que procuram os seus próprios interesses para querer comer aquelas carnes lá que estão dos falsos judeus. Aquelas carnes que foi sacrificada ao ídolo.
Então ele vai pelo seu interesse, no intuito de comer aquelas carnes. Ele vai e senta na mesa dos ídolos, tá? Então, meus amados irmãos, aqui, como você está vendo aqui, né, o apóstolo Paulo, ele está aqui falando para a igreja de Coríntio, tá? Aqui no 1 Coríntios 8, né, você vai ler 1 Coríntios todinho, tá, irmão? Você lê a Coríntios todinho. Então, irmão, aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Então ali havia Israel da carne que oferecia sacrifício aos ídolos e queria participar do corpo de Cristo. Então é aonde Paulo fala, né? Que coma, que beba, porque Paulo ali está falando dentro do templo, né? Está falando ali no lugar reunido com as igrejas. Então você veja aqui, irmão, aonde Paulo fala aqui, né? 1 Coríntios 11, que aqui vai falar a respeito, né? Não tendes porventura a casa onde comer e beber, tá? Então você veja aqui, irmão, né, que ali havia comida, né? Ali havia comida, né? A ceia, a Páscoa. Então ali havia comida, havia realmente comida, né? E bebida. Só que ali, irmão, havia também pessoas, judeus, casa de Israel da carne, que oferecia comida sacrificada ao ídolo, que estava também nessa festa da Páscoa, ali na ceia do Senhor, tá? Então aqui é um tema de 1 Coríntios 8, que você vai ler, que aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntio, aonde estava reunido ali para a ceia, a Páscoa do Senhor. Então é onde Paulo fala aqui, né? Para a igreja de Coríntio, tá, irmão? Então tá aqui, irmão. Tá aqui toda a prova sobre a questão da comida sacrificada ao ídolo, que é pecado se comer comida sacrificada ao ídolo. Deus se afasta e entrega a pessoa para as milícias, os demônios, tá, irmão? Então leva a sério que não é brincadeira. A idolatria e comida sacrificada às idolatrias, né? Aos ídolos, às imagens. Então, irmão, vamos aqui para outra parte, olha só. No tempo passado, no Velho Testamento, as matanças dos animais, né, que eles matavam os animais para sacrificar o sacrifício a Deus, né? Então, esses animais, eles não matavam ele dentro do templo, tá? Os animais, o sacrifício, não era feito dentro do templo, não, irmão, era fora do templo. Havia um pátio, havia um local onde eles matavam os animais lá fora e depois ele oferecia para Deus, né? E o que sobrasse ficava para o sacerdote Arão, tá, irmão? Eu tenho tudo aqui na minha agenda anotado, capítulo e versículo. Então, irmão, esses animais que os judeus do Senhor, os sacerdotes, o povo de Israel, os sacerdotes, eles matavam os animais. Esses animais, irmão, que era sacrificado a Deus, não era levado para os mercados de maneira nenhuma. Eram oferecidos a Deus e o que sobrava ficava para Arão e seus filhos, para o sacerdote. Esses animais não eram levados para os mercados, tá, irmão? Então tenha cuidado com doutrinas aí da Rosa de Saron, que fala ao contrário. Tenha cuidado com esses pastores que ela anda seguindo, que ela anda aprendendo. Então, irmão, havia um comércio, havia uma feira no pátio, em frente da porta de Jerusalém. Havia ali um pátio, onde havia ali as vendas, né, a feira, que vendia carne, claro também que vendia objetos artesanais, essas coisas, tá? Então, irmão, essas pessoas matavam os boi, o animal lá fora, tá? Lá fora. Então eles traziam sua carga de lá da sua casa para dentro do pátio, para a feira, né? Para o comércio, tá? Então eu quero dizer para vocês que as carnes que eram sacrificadas para Deus
não era levada para os comércios, tá? Então quem fazia isso era outro tipo de grupo lá fora, em suas casas, né? Nas suas matanças lá fora. Então lá fora, nas suas casas, esses homens comerciantes, eles matavam os animais, preparavam tudo para vender na sexta-feira e trazia suas cargas lá de suas casas para dentro do templo, para a feira, tá, irmão? Então eu quero revelar isso para vocês. Então havia também, irmãos, aí chamado manjar. O manjar significa comida. Então o manjar começou com um bolo de farinha, que era aroma saudável, né? Cheiroso, que subia para o Senhor. Então o manjar é pão, um bolo que fazia o manjar, que é comida, né? Comida. E havia também, irmão, os manjares, também comida, né? Também que os falsos judeus ofereciam para os ídolos, para o próprio demônio, para o diabo, tá? Havia o manjar de Deus e havia o manjar do diabo, que esses povos rebeldes de Israel, quando se rebelava contra Deus, para querer prosperidade, eles ofereciam esses manjares à comida, sacrifícios aos ídolos, ao próprio demônio, tá? Então já estou falando aqui para vocês, irmão, tá? Esse mistério. Então eu quero dizer e repetir que os sacrifícios que eles faziam dentro do templo não era levado para o comércio, tá, irmão? Não era levado para o comércio, era para o Senhor. E o que sobrava daquele sacrifício que fazia dentro do templo, que era num pátio lá fora, tá, irmão? Não era dentro do templo, era que o templo de Jerusalém era enorme, era muito grande o templo de Jerusalém. Então havia um pátio onde tinham locais de fazer as coisas do sacrifício. Então esse sacrifício de animais, essas carnes, não era levado para os comércios, não. Era oferecido a Deus e o que sobrava ficava para os sacerdotes. Tá, meus amados irmãos? Então tenha cuidado com esses pastores das teologias, das filosofias, dos seus ensinamentos, das tradições do homem, que eles explicam errado e ensinam as pessoas errado, querendo contradizer a Bíblia, querendo contradizer o próprio Deus, né? São pastores que pregam ao contrário à Bíblia, que pregam ao contrário a Deus, né? Pastores pervertidos da verdade, não compreendem o que lê e nem o que fala. Tá, meus amados irmãos? Então, meus amados irmãos, não perca, porque nós teremos, né, o terceiro vídeo sobre questão da carne sacrificada ao ídolo, tá bom? Não perca, em nome de Jesus. Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e leva a sério, leva a sério. Se você não quer pegar nenhuma praga deste mundo, inventada pelo homem, e também praga que estão nesse mundo aí, que é pragas também, pragas de Deus, que está no mundo. Então, obedeça a Deus, faça o que Deus manda, e nenhuma praga pegará em você, tá? Como eu repito e digo mais uma vez, eu, José Roberto, e meus amados irmãos verdadeiros em Cristo Jesus, nós seremos testemunha no meio de vocês, que nenhuma praga pegará em nós, para que nós seja exemplo para as outras pessoas, para que não pegue praga, para que Deus proteja a sua família, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Trying to live in love with a heart that can't be broken. It's like trying to see the light with eyes that can't be opened. Yeah, we both carry baggage we picked up on our way. So if you love me, do it gently, and I will do the same. We may shine, we may shatter, we may be picking up the pieces year on after. We are fragile,
it brought us here together, so I won't take that back. We may shine, we may shatter, we may be picking up the pieces here on after. We are fragile, we are human, we are shaped by the light we let through us. We break fast, 'cause we are glad. We might be oil and water, this could be a big mistake. We might burn like gasoline and fire, it's a chance we'll have to take. We may shine, we may shatter, we may be picking up the pieces here on after. We are fragile,